Bom dia, banca. Bom dia, pessoal. Meu nome é Pedro e estou falando aqui em nome da Unbound para apresentar nosso jogo para vocês, Efeito Mamoré. Nossa equipe é composta pelo Felipe Lopes, Renan Jordan, Marina Lino, Mateu Andréa, Vitor Coelho e Gustavo Biroli. Nosso jogo é baseado em acontecimentos reais. Então, em um primeiro momento, o jogador se encontra na Inglaterra, em um período pós-Segunda Revolução Industrial, ainda com alguns elementos da era vitoriana. Num segundo momento, o jogador se encontra no Brasil, na época de construção da Estrada de Ferro de Madeira Mamoré, que foi um empreendimento norte-americano muito importante para o Brasil, que se iniciou em 1907 e terminou em 1912. Porém, acabou causando a morte de muitos trabalhadores, tanto estrangeiros quanto do próprio Brasil. O perfil de público-alvo do nosso jogo são estudantes de 14 a 18 anos que se interessam muito por acontecimentos históricos e costumam jogar de 4 a 5 horas por dia, de preferência jogos com ambiente dark, elementos realistas e que tragam para eles alguma sensação de tensão. Nossa proposta é um jogo de suspense em primeira pessoa, com grande foco na exploração do cenário e na narrativa, onde o jogador interpreta a transição do protagonista em sua jornada. O jogador irá controlar Percy Relish, que vem de uma família abastada e decidiu seguir a carreira de engenharia de trilhos. Ele se casou cedo com sua esposa Ada e teve duas crianças, um menino e uma menina. Por conta das mudanças da Segunda Revolução Industrial, ele acabou perdendo tudo, se afundando em dívidas, prejudicando sua família e, desesperado, toma uma atitude drástica e decide vir trabalhar no Brasil, onde futuramente acaba sofrendo um acidente e acaba entrando em coma. Nisso, ele personifica sua esposa Ada como a sua consciência. Vale ressaltar também que nessa jornada o Percy enxerga todas as fotos com os olhos escuros, e isso se dá pelo sentimento dele de não saber o que aconteceu com a sua família no passado, quando ele veio para o Brasil. Então ele não sabe se eles realmente morreram, ele não sabe se eles estão vivos, e ele tem esse sentimento de tê-los deixado para morrer. O objetivo do nosso jogo é recuperar todas as memórias no subconsciente de Percy, e para isso ele usa uma ferramenta chamada de diapasão. O diapasão é uma ferramenta que permite a afinação de outros instrumentos musicais. No nosso jogo, ele funciona de uma maneira um pouco diferente. Ele possui duas notas, o Dó e o Sol, e essas notas permitem com que ele mude a cor da luz dos ambientes em que ele se encontra. As notas do diapasão são representadas por duas cores. O Dó é representado pelo azul e o Sol representado pela cor rosa. A cor azul permite com que o jogador passe a enxergar objetos ocultos previamente no cenário. A cor rosa permite com que ele atravesse passagens ocultas no cenário. No processo criativo do nosso jogo, nós pensamos primeiramente como iríamos retratar esses dois ambientes. Tanto a casa vitoriana, que é cheia de elementos e objetos de decoração, como um ambiente um pouco menos desenvolvido, onde ainda é muito mato, estruturas mais antigas de madeira e pano. A paleta de cor do nosso jogo consiste em dois momentos diferentes. No primeiro momento, a gente usou cores um pouco mais quentes para retratar momentos calorosos de quando o Percy ainda estava junto da sua família. E num segundo momento, a gente predominou as cores mais frias para representar a solidão e a tristeza de Percy após ter abandonado sua família. O level design foi pensado juntamente com o concept art, possibilitando assim toda a localização dos objetos que o jogador iria interagir e os acontecimentos narrativos da história. Nosso jogo conta com props estilizados de uma maneira que eles são distorcidos, com texturas realistas. Essa distorção se dá devido ao fato de Percy estar no seu subconsciente, então tudo aquilo que seria real, na verdade, não é tão real assim. A sonorização do nosso jogo conta com sons tanto diegéticos quanto extradiegéticos. Os diegéticos permitem com que o jogador entenda coisas como, por exemplo, a mudança de cor do cenário, o aparecimento de objetos, a interação com eles, e os extradiegéticos fazem com que ele tenha um feedback do ambiente onde ele se localiza. Então, um ambiente interno, um ambiente externo, um ambiente um pouco mais tenso, um ambiente mais calmo. Sobre nosso plano de marketing, o jogo vai ser lançado gratuitamente na GameJolt. Lá, o usuário vai poder ver vários screenshots do jogo, uma breve descrição sobre o que ele se trata e, enfim, fazer o download para poder jogá-lo.
Nós esperamos que esse jogo, esse projeto, sirva como uma porta de entrada para possíveis investimentos futuros em novos jogos que a gente gostaria de fazer. A divulgação do nosso jogo ocorreu através de mídia social, então no YouTube pode-se encontrar alguns vídeos do processo de desenvolvimento do jogo, e a gente também conseguiu entrar em contato com alguns streamers que disponibilizaram tempo para poder testar nosso jogo e jogar ele em lives. O resultado dos nossos playtests trouxeram tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos. Quanto aos positivos, várias pessoas elogiaram a qualidade gráfica, a qualidade de áudio, a atmosfera do jogo e a transição entre os ambientes internos. Quanto aos aspectos negativos, muitas pessoas reclamaram da iluminação geral, dizendo que estava muito escuro, sobre a introdução dos personagens, então muitas delas não sabiam, por exemplo, quem era o Percy, de onde ele vinha, o que ele tinha feito. Não ficou claro também os objetivos do jogo e a mecânica que o jogador usaria para concluir esses objetivos. E todos esses ajustes a gente mostra para vocês agora no gameplay. Muito obrigado e nós somos a Unbound. Olá, eu sou o Felipe da Unbound e vou comentar sobre algumas decisões de game design que tivemos durante o processo de desenvolvimento de Efeito Marmoré. Logo aqui no menu, temos o diapasão toda vez que você passa o mouse por cima da mesa aqui nesse local. Isso já indica traços de como vai funcionar nossa mecânica em game. Esse é o meu escritório, não é? Então, para que a gente conseguisse conquistar essa ambientação, né, que vocês estão vendo agora, foi necessário que a gente trocasse o projeto para o High Definition Pipeline, porque ele obtém, né, dessa forma a volumetria no nosso jogo, né, como vocês podem ver, uma melhor definição dos objetos e da própria textura. Além disso, um dos feedbacks que a gente recebeu em relação ao conteúdo do jogo foi que os jogadores não estavam entendendo muito bem quem eles eram, né? Então foi adicionado um documento, que é o passaporte do Percy, onde vai dizer para o jogador quem é o Percy, né? Então ali a gente tem o Percy Hellish na direita e a Ada Hellish, que eles são marido e mulher, obviamente, né? E aqui conta também um pouco já de como o Percy se sente em relação a Ada e aos filhos, né? Então a cara arriscada dele significa um sentimento de culpa por abandoná-los em Londres. Aqui a gente tem o nosso estava documento. desesperado. Fiz as escolhas erradas. Devia ter pensado melhor. Velhos hábitos nunca mudam. Não tempo. Não temos tempo. Outro feedback do playtest foi em relação à iluminação global. Muitas pessoas estavam reclamando dizendo que estava muito escuro o jogo. Então a solução encontrada foi melhorar essa iluminação, né, para que as pessoas pudessem enxergar melhor o nosso jogo e a qualidade das texturas que ele apresenta. Você se lembra, não é? Eu usando isso para afinar os instrumentos, as notas mudando. Sabia que me inspirei muito no seu trabalho, quando você falava das luzes e dos sons. Esse flick da luz que a gente acabou de presenciar, ele é um feedback que nós criamos para que o player saiba que ali ele vai utilizar essa luz azul do diapasão. Como vocês podem ver aqui no tutorial, nós temos a luz azul e a luz rosa, e você pode alternar entre eles usando o scroll do mouse. Aqui no caso só vamos utilizar a luz azul. Não sei se vocês perceberam, mas logo aqui atrás, quando ele recolhe um objeto importante, a escada ela aparece um pouquinho para o jogador. É estranho, não é? As coisas mudarem tanto. Paraíso tropical. Estava mais para o inferno. Então, aqui é importante comentar
que tivemos que ter uma outra solução para poder carregar mais cenas, né? Esse jogo foi dividido em 6 cenas, onde são 4 atos e 2 florestas adicionais. Essas 2 florestas foram adicionadas em cenas diferentes para que o processo de renderização de cada cena fosse encurtado. Então aqui nós temos o feedback da luz rosa, ele está me indicando que eu devo usar a luz magenta do diapasão. Ouviu isso? As noites ficaram cada vez mais difíceis. Esse é o quarto mais feliz. As crianças são jovens demais para entender tudo isso. Esse feedback foi em relação à confusão que a floresta estava passando. Devido à falta de sinalização de onde o player deveria ir, eles estavam se sentindo confusos e muitas vezes perdidos, e não conseguiam resolver o puzzle da floresta. A solução para isso foi refazer boa parte do level design e também adicionar pontos luminosos guiando o player para onde ele deve ir. Não era o que eu esperava. Bem longe disso. Praticamente um trabalho escravo. Mas era o que eu tinha na época. Em questão de ambientação, nós trouxemos esse pequeno santuário onde as pessoas enterravam muitos corpos à beira de linhas ferroviárias e afins, e estradas e afins. Aqui a gente tem a nossa linha do trem, né? E logo aqui nós temos esses túmulos que representavam a morte dos trabalhadores pela malária ou também pelos ataques indígenas. Andando um pouquinho mais para frente, a gente tem aqui onde os trabalhadores costumavam ficar, né? Então, essa barraca do meio era especialmente só para comida, né? A gente queria mostrar também como era feita essa logística, né? De comida e etc. Aqui fica uma barraca com mapa. Então, a gente teve toda uma preocupação em trazer essa ambientação de madeira mamoré, né? De como ela foi construída, desenvolvida e etc. Então, outro feedback que o jogador vai ter aqui é que esse lampião de ferrovia, né, de trem, é o que vai poder ser acionado para ativar a luz azul. Me recordo desse lugar. Me lembro de ter falado com o médico quando o Peter foi internado. Então aqui o Peter é o amigo do Percy. Percy conheceu o Peter quando veio para Madeira Mamoré e descobriu que ele também era um inglês. Desde então eles se tornaram super amigos. Entretanto, Peter, durante os seus trabalhos na ferrovia, ele contraiu a malária e acabou falecendo. Aqui a gente tem um laudo médico do Peter, relatando sobre o seu falecimento de malária. E logo aqui do lado, é curioso notar que também adicionamos um outro item muito interessante de Madeira Mamoré. Esse item representa uma certa pacificação entre os ataques indígenas e os humanos brancos que ali viviam, extraindo, né, recursos da floresta e desmatando a área indígena. Essa prótese, como vocês podem ver aqui na nossa frente, é a história do índio Caripuna, que veio pedir socorro às pessoas aqui do hospital, né, do posto de saúde do Oswaldo Cruz, e eles encomendaram uma prótese dos Estados Unidos para que o índio pudesse andar novamente normal, de maneira normal.
Então aqui a gente representa o Peter morto, né? Ali com a etiquetinha dele no pé, representando a sua morte pela malária. Aqui no cemitério a gente quis retratar bem a quantidade de mortes que houve devido à malária e ataques indígenas. Então, aqui estamos com um cemitério, né? O objetivo aqui é a gente acender uma vela para relembrar os mortos. E esse é o jogo, muito obrigado por jogar, a Unbound agradece. Uma boa tarde, bom dia e boa noite.